Características de um discípulo. Eu quero pensar nesse tema olhando para o texto de Atos 17, versículo 10 e 11, e também o versículo 19 e 21, que assim nos diz a palavra de Deus. Versículo 10. E de noite os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Versículo 11. Os de Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando-a diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Versículo 19. Então o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Versículo 20. Pois está nos anunciando coisas estranhas, portanto queremos saber o que é isso. Versículo 21. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Característica de um discípulo. Se nós olharmos hoje, existe muita mistura na igreja, mistura de pensamentos, mistura de doutrina, mistura de ideias. A doutrina bíblica não é tida mais como a prática da igreja. O evangelho que é pregado não é mais aquele que Jesus pregou. A igreja hoje, a igreja atual, está atrás de novidades e não está fazendo como a igreja que Jesus Cristo idealizou. A igreja atual, ela está igual aos atenienses, porque lendo o texto, todo o capítulo, você vai entender. Os atenienses, eles deixavam de ser nobres como os de Bereia. Isso está no versículo 11. Que os de Bereia, eles procuravam na Bíblia as respostas. Mas por que a igreja atual está assim? Como então mudar essa situação? Será que temos como mudar? Sim, temos. Olha que interessante. Jesus falou uma parábola sobre o joio e o trigo. Ele também falou sobre entre o religioso e o discípulo. Então a própria Bíblia vai nos dar base e resposta para essa pergunta, como mudar a situação da igreja de hoje. Mas só podemos sair dessa situação conhecendo bem as características de um discípulo, que é o que nós vamos ver mais para frente. Então, o que levou a igreja de hoje a estar atrás de tantas novidades? O propósito da igreja de hoje, ela está equivocado por algumas razões. Primeiro, ela perdeu o seu referencial, que é Jesus. A igreja de hoje perdeu a sua fonte de informação, que é a palavra de Deus. É o que essa palavra nos ensina. Olha o que ela vai dizer. Toda a escritura, toda, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Isso está registrado, Paulo deixou isso registrado em 2 Timóteo, capítulo 3:16, que é um texto muito conhecido. Ela também, essa igreja atual, ela está errando por não conhecer ou não vivenciar o poder de Deus nas Escrituras. Olha o que a Bíblia novamente vai responder. Jesus, porém, lhe respondeu: este é o vosso erro. Não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Outra versão vai dizer: errais não conhecendo as Escrituras. Lucas, ele alertou sobre os perigos que o discípulo corre quando ele vive dessa maneira. Olha o que a palavra de Deus, sempre ela vai nos dar base. Portanto,
tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Atos 20, 28 a 30. E aí eu quero começar a discorrer com vocês, na Bíblia, algumas características do verdadeiro discípulo. A primeira característica do verdadeiro discípulo é aquele que ama a Jesus mais do que a todos. Lucas 14, 25 a 27 vai dizer isso: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmão, até a própria vida, mais do que a mim, Jesus falando, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha que interessante. Jesus não está dizendo aqui que eu tenho que abandonar minha família, minha mulher, meus filhos, meus pais, meus irmãos. Não. Até porque a família é constituída por ele. É plano dele. Mas o que ele quer mostrar nesse texto para mim e para você é que essas pessoas que hoje chamamos de família, foi ele que nos deu. E como somos mordomos, temos que cuidar dessas pessoas e bem. Mas, em algum momento, ele vai tirar de nós. Então, enquanto isso não acontece, nós não podemos estar tão presos a essas pessoas ao ponto de colocá-las acima de Jesus. Jesus precisa sempre estar em primeiro lugar. Por isso que a primeira característica é aquele que ama Jesus mais do que a todos. Jesus não admite o segundo lugar. Lucas 9, de 61 a 62, vai dizer isso. O final do versículo 62, que eu quero destacar, diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, Jesus, ele quer e ele precisa ter sempre o primeiro lugar na vida do discípulo. Quem não o ama acima dos outros da sua própria vida é porque não o conhece. Hebreus 11, de 32 a 38, que é o texto chamado a Galeria dos Heróis da Fé, nesses versículos vai citar nome de alguns homens, tipo Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Vai citar esses homens como homens que viveram pela fé. Viveram de acordo com a vontade de Deus. Foram homens, discípulos, que colocaram sempre Jesus em primeiro lugar. Por isso que eles estão na galeria dos heróis da fé. Uma segunda característica é aquele que renuncia a tudo quanto tem. Lucas 14, 33 vai dizer isso. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Isso não está querendo dizer, Jesus não está querendo dizer que agora eu vou abrir mão da minha casa, do meu carro, do meu emprego, do meu dinheiro, para viver só para Ele. Não, Ele não está dizendo isso. Muito pelo contrário. Ele nos dá esses bens para vivermos com eles. Mas ele está dizendo que isso não pode ser algo que se torna apego à minha vida. Porque lá em Mateus 6, 19, 25, vai dizer: não ajunteis tesouro na terra. Porque onde eu estou reduzindo o versículo, resumindo. O versículo é todo maior, mas eu estou só pegando as partes principais do versículo, que diz: não ajunteis tesouro na terra, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. E o versículo mais para frente vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, eu não posso estar apegado a bens materiais, porque eu estou colocando eles acima de Jesus. Olha a parábola de Lucas 18, 18 a 21, do jovem rico. E um homem importante perguntou-lhe: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?
Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser o que Deus, a não ser um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O homem disse: tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude. E aí Jesus fala para ele: mas o mais importante você não faz. É apegado a bens. É apegado às coisas materiais. Vai, vende tudo e vem, me segue. O que Jesus queria dizer ali é que não é que ele teria que vender literalmente. Mas o que Jesus estava querendo dizer ali para o jovem rico é que ele não podia ser apegado àquelas coisas. Há uma grande diferença entre os primeiros cristãos e nós, que Paulo registrou lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação, porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Ou seja, o que Paulo está deixando aqui para mim e para você, que os primeiros cristãos, eles tinham bens, eles tinham posse, como eu já falei, mas eles não eram apegados. Eles tinham e sabia usar, distribuir. Tanto que lá em Atos 2, de 42 a 47, vai dizer isso, sobre a igreja primitiva. Todos tinham tudo em comum, partiam e repartiam o pão, viviam com singeleza de coração. Uma outra característica do discípulo é que ele pratica a palavra de Deus, como eu já falei lá sobre Timóteo. Jesus dizia aos judeus que havia crido nele: se permanecerdes nas minhas palavras, serei verdadeiramente meus discípulos. João 8:31. Eu preciso, para mostrar que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus, não apenas ler, não apenas conhecer as Escrituras, mas eu preciso praticar. Hoje a igreja dá mais ênfase no fazer do que no saber. Porque alguns pensam que o fato de saber dá garantia de ter vida eterna. E Jesus nos adverte sobre isso em Mateus 7, de 15 a 27. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Ou seja, o que Jesus está dizendo nesse texto, depois você pode ler, Mateus 7, de 15 a 27, é exatamente isso que eu acabei de falar. A igreja atual está dando ênfase no saber do que no fazer. Eu estudo a Bíblia, eu medito na Bíblia, eu ensino a Bíblia, eu vou buscar teologia, eu vou procurar aprender, saber. Isso é bom, isso é importante, sim, mas isso não pode ser o primeiro lugar na vida de um discípulo. Ele precisa aprender todas essas coisas, buscar fundamentos, buscar ensinamento na Bíblia, mas o mais importante é o que ele vai fazer como discípulo. E aí eu pergunto para você: o que você está fazendo do que você está aprendendo como discípulo de Jesus? O que você aprende na palavra, você tem praticado? É isso que Jesus está falando, dessa característica dos discípulos. Porque ele nos deu uma ordem de um texto que é chamado a Grande Comissão. E aproximando-se Jesus, falou-lhe: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estarei com vocês todos os dias. Mateus 28, 18 a 20. Ou seja, o que Jesus está dizendo, que eu preciso saber, eu preciso conhecer,
mas eu tenho que obedecer essa ordem dele. Qual é a ordem dele? Que eu preciso ir, ensinar, pregar, e eu só posso fazer isso se eu for um bom discípulo. O problema é que hoje as igrejas têm necessidade de modelos, de exemplos para o rebanho. 1 Pedro 5, de 1 a 13, vai falar sobre isso. Eu preciso me espelhar no modelo de pastor, de igreja, um modelo de crescimento de igreja, uma técnica. Não, vou sempre deixar claro isso. Não que isso seja errado. Eu posso ler livros de crescimento de igreja, eu posso buscar modelos de crescimento de igreja, eu posso tirar lições dessas coisas, sim, mas isso não pode ser a essência, isso não pode ser a prioridade, porque a prioridade precisa estar aqui, pautada na palavra de Deus. Olha só, lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-as atentamente o resultado da vida. Imitai-lhes a fé. Hebreus 13, 7. Quantos pode dizer como Paulo, sede meus imitadores? Aí ele completa, assim como eu sou de Cristo. Então, observar modelos de igreja, observar técnicas ou formas de evangelismo, de discipulado, de ensino, não é pecado. É uma forma de você buscar recursos, mas a imitação maior precisa vir de Jesus, porque Jesus ensinou. Fiz o primeiro relato a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, Atos 1:1. Ele mandou fazer e ensinar. Quem, portanto, desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5:19. Então, eu preciso praticar a palavra de Deus. Outra característica do discípulo é aquele que ama o próximo como Jesus amou. E vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros, e nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus ensinou que eu preciso amar o próximo como ele ama, como ele amou. O serviço é o amor em ação. Atos 10:38 vai falar isso. Quando eu amo o próximo, é o meu serviço cristão, é o meu amor cristão em ação. Isso precisa ser nítido na minha vida como discípulo. Porque a palavra discípulo, ela já diz, eu sou um aprendiz. E de quem? De Jesus. E se eu, sendo discípulo, aprendiz de Jesus, como que eu tenho que fazer e viver? Igual ao mestre. Uma outra característica do discípulo é aquele que dá muito fruto. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. João 15:8. Aliás, eu desafio você a ler todo o capítulo 15 de João, que trata da videira. Leia com carinho esse capítulo para você ver a característica do discípulo e a negligência de ser um bom discípulo. O que vai acontecer? O que Jesus faz com aquele que não dá frutos? A igreja hoje, ela está atrofiada, ela está morrendo, ela está vivendo como os atenienses, cheio de ideias, porque não reconhece o sacerdócio de todos os santos. Olha o que Atos 8 vai dizer. Muito conhecido esse texto. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós.
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eu recebo o poder, eu recebo o Espírito Santo para colocar em prática o sacerdócio de Cristo na minha vida. Vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Portanto, eu preciso dar muito fruto, primeiro porque foi para isso que Jesus me chamou. Porque eu faço parte do sacerdócio dos santos. Hoje nós temos uma visão míope do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. 1 Coríntios 12, de 12 a 25, depois você pode ler, que é muito interessante esse texto, que ele fala do corpo, a mão, o pé, o olho, a boca, qual é a característica de cada um. E todos precisam funcionar bem, porque todos estão ligados ao corpo, que o cabeça é Jesus Cristo. Só que hoje, muitas vezes, nós olhamos diferente. Eu quero fazer mais do que o outro quer fazer mais do que eu. Esquecendo que nós somos um corpo. E uma característica do discípulo em dar muito fruto é quando ele vive uma vida centrada em Jesus. Uma outra característica de um discípulo é aquele que não deseja ouvir Jesus falar para ele o seguinte. Presta atenção. Se você quer ser um bom discípulo de Jesus, nunca queira ouvir dele estas frases. Nunca nasça mais frutos de ti. Pesado isso, não é? Mas está na Bíblia. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Você pode ver isso na sua Bíblia. Mateus 21, de 18 a 19. Você quer ser um bom discípulo de Jesus? Dê muito frutos. Não espera Jesus falar isso de você. Por que ocupas a terra inutilmente? Ele contou lá em Lucas 13, de 6 a 9, a parábola da figueira plantada na vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Então ele disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta! Porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Olha que é muito forte isso. Se você é um discípulo, se você tem certeza disso, dê frutos. Porque se você não der frutos, Jesus pode usar esse texto a você. Corta e lança no fogo. João 15, de 1 a 2, que é o texto da videira que eu falei. Então pense nisso. Quer ser um bom discípulo? Siga essas características. Que aí eu concluo a minha palavra perguntando, como tem sido o seu relacionamento com o Senhor? De um bom discípulo? Como tem sido o seu relacionamento com a sua família? De um bom discípulo para ensinar outros? Sim, porque como discípulo eu tenho que ensinar outros. Como tem sido o seu amor ao próximo? Você ainda permanece na palavra de Cristo? Se você permanece, você é um verdadeiro discípulo e tem que se parecer com seu mestre Jesus. E quem imita Jesus é cheio de compaixão, libera perdão, age com amor, vive honestamente. E isso, quando nós fazemos, nós estamos multiplicando o amor de Deus. Porque discípulo multiplica discípulo. Ninguém pode ser chamado de discípulo se não tiver as marcas da identidade de um verdadeiro discípulo que eu apresentei nessa mensagem. O discípulo, ele prega a palavra da salvação, ele fala do amor de Deus para as pessoas.
o texto e o tema da campanha de missões nacionais deste ano de 2020, o tema é Porque Ele nos amou. E a divisa é Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso está em 1 João 4,19. Portanto, você quer ser bom discípulo? Olhe para Jesus, porque Ele nos amou. E sendo um bom discípulo, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração. E dependendo de como está a sua vida diante de Cristo, existe uma solução. Sabe qual é? Dobre seu joelho agora. Assim que você terminar de ouvir essa mensagem, dobre seus joelhos. Ore, confesse a Jesus. Confesse a Ele os seus pecados. E pecados têm nome. A gente tem o hábito, nós temos o hábito de falar assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, dê nome aos seus pecados. Dê nome e peça para Jesus perdoar. E Ele vai fazer isso. E se você ainda não tem Jesus no seu coração, saiba que Ele lhe amou primeiro. E sabe por que Ele lhe amou primeiro? Porque Ele quer dar vida eterna a você. Então você tem a oportunidade, através dessa mensagem também, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregando a Ele a sua vida. Faça isso. Não deixe passar essa oportunidade. Até porque daqui a um segundo você não sabe se terá mais fôlego de vida nessa terra, nem eu. Então, a hora é agora. O momento é esse. Porque Ele nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que Deus te abençoe.